Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me... Olha a leitura, leia ele em casa. Você vai ver que o capítulo 6 fala de comida o tempo todo. O capítulo 6 fala de pão. O começo do capítulo 6 conta mais uma vez da multiplicação dos pães. E você se lembra como foi a multiplicação dos pães, amém? Você lembra como foi a multiplicação dos pães? Amém. Você estava lá, Rônio? O pastor me chamou de velho, pastor. Mas vou falar uma coisa que nós estamos vivendo a multiplicação dos pães todos os dias. Todos os dias. Se você quiser a conta direitinho de quanto nós ganhamos e como nós vivemos, você vai falar assim: meu Deus, eu tenho multiplicado. Se você quiser a conta de quanto o ser humano precisa para viver e como o Senhor tem multiplicado, eu não sei se na sua casa assim, mas às vezes falta salário no final do mês. Os dias vão passando rápido, às vezes até demora. Passa rápido no começo, daqui a pouco demora. Mas o Senhor não tem deixado faltar nada e nunca vai deixar. No dia que faltar, estiver faltando, você pode abrir sua boca, botar sua boca no chão e falar: Deus, eu sou teu filho e Deus pode tirar. Porque às vezes Deus deixa a gente passar um pertinho para a gente poder se lembrar, né? Ontem nós estávamos lá conversando, brincando, que às vezes a pessoa tem uma calça, vai para a igreja, vai com um chinelinho, aí daqui a pouco começa a ganhar bem, abençoado, aí compra uma outra calça que já não ajoelha mais, né? Porque calça é nova, né? Aí bota um sapatozinho da cheinho, compra uma cheia, aí vai lá, não dobra mais o sapato, né? Aí eu vou dizer assim: pastor, já vi gente tirar o sapato para orar. Mas não está tirando que é homem, é santo, não. Vamos estragar o sapato meu. É. Nós somos assim. E por que eu estou trazendo isso para o texto? Porque você vai ver que teve a multiplicação dos pães, as pessoas viram um grande milagre, como nós temos visto. E daqui a pouco as pessoas já estavam seguindo Jesus só por causa do pão. E teve gente que estava naquele momento que viu que de 5 pães e 2 peixinhos comeram muita gente, sobrou comida, e agora eles falaram assim: vou seguir a Jesus porque você vai ter pão. Ora, mas será que isso acontece nos dias atuais? Está passando uma dificuldade danada, a vida está só furúria. Aí começa a vir na igreja, aí ela chora, se quebranta, chega no irmão, não pode nem olhar para o senhor, lá já está chorando. É uma coisa linda. E eu estou falando que eu estou chorando, eu sou um chorão marado, aí é bom demais chorar. Vem para a igreja, daqui a pouco, só de olhar para o irmão, tudo falou a bênção, aí recebe a bênção. Aí daqui a pouco esquece. Aí Deus fala assim: vou te apertar de novo. Vou te apertar de novo, porque só vive de prova em prova. Lembra que eu preguei aqui? Só faz a prova 2 vezes quem reprova. Pastor, queridos, tem uma coisa: nós vivemos de prova em prova, amém? A vida é assim: hoje você tem prova de geografia, amanhã é prova de português, amanhã de matemática, até acabar a disciplina tudo. Mas só faz aquela prova de matemática 2 vezes você reprovou nela. E se você passou naquela, você está pronto para outra. E a vida é cheia de prova. Então talvez você está ficando na mesma prova, você vê a pessoa todo dia. E aí? Estou naquela prova, pastor. Estou naquela prova, pastor. Estou naquela prova. Por quê? Professor, não estudou, reprovou, aí tem que fazer o quê? Fazer a prova de novo, tudo bem. Vou para o inferno por causa disso? Tomara que não. Tomara que você passe nessa prova. Mas enquanto não passar, vai voltar nela. Ei, deixa eu te falar uma coisa: Davi enfrentou Golias, amém? Glória a Deus, enfrentou Golias. Mas acabou os gigantes depois que Davi enfrentou Golias? Não, a Bíblia diz que antes dele morrer, tem que matar os irmãos de Golias. Ele enfrentou os irmãos de Golias, mas os filhos de Davi lutaram contra o gigante. Sabe por quê? Porque
Porque o Pai tinha vencido aquilo que era para ele vencer. Os seus filhos não vão precisar passar por onde você está passando, se você enfrentar e vencer. Mas tem que estar constante. Já tem que estar vindo na igreja, tem 2, né, pelo menos. Agora precisamos vencer. E vocês sabem que eu não sou um pastor que fica pregando triunfalismo, mas vencer é porque nós temos confiança. Essas pessoas queriam seguir a Jesus, estavam seguindo a Jesus, inclusive os religiosos, porque viram em Jesus agora alguém que podia suprir as suas necessidades de pão. E pão diz respeito ao quê? Mantimento, vida. Quando Satanás tenta Jesus no deserto, ele fala o quê? A primeira tentação: ei, faz com que essas pedras se transformem em pães, porque o cara está 40 dias jejuando. Você acha que Satanás vai aparecer com uma maleta de dinheiro no meio do deserto? Para que esse pão de dinheiro? 40 dias no deserto, Satanás vai aparecer para Jesus com uma casa. Não vai comer tijolo, irmão. Essa coisa, faz com que essas pedras se transformem em pão. Aí Jesus fala o quê? Ele cita Deuteronômio e fala assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E quem é a palavra que sai da boca de Deus? Ou seja, nem só de provisão diária você vai viver, nem só do sustento que você precisa no dia a dia, nem só daquele suave dinheirinho que você trabalha para receber no final do mês. Não é Ele que te sustenta. Quem te sustenta é o que sai da boca de Deus, é Cristo. E aí ele fala para os discípulos, para eles: vocês me pedem um sinal, vocês estão atrás do pão, os pais de vocês comeram maná. Todo dia caía lá maná, e sempre tinha um espertinho que pegava mais. O que acontecia? Apodrecia. Destinado para o Brexit. Eles viram maná, você imagina? Que maravilha! Todo dia de manhã acordava, ia lá, pegava sua cestinha, dava um maná, botava na cestinha e comia. Todo dia Deus dava provisão. Você acha que é diferente, queridos? Eu não estou pregando para preguiçoso, não, porque crente não é preguiçoso, não. Se é preguiçoso, não, porque precisa se converter. Crente não é preguiçoso, não. Mas, querido, quando você está dormindo, Ele está fazendo tudo por você. Você pensa que você consegue porque você levanta cedo? Não, isso faz parte da sua atribuição, da sua profissão. Você, como cristão íntegro, como cristão que dá testemunho, você faz isso, faz muito bem. Glória a Deus, você tem que fazer mesmo. Errado quem não faz. Mas o que adianta você levantar cedo se o Senhor não estiver com você? Estava conversando com o Vantos, falando: pastor, ontem você me desculpa que eu saí de lá meio correndo. E eu falei: rapaz, fiquei preocupado, a gente aconteceu alguma coisa com a Valentina. Não, pastor, aconteceu, foi lá na roça, acabou a energia, e eu tive que levantar no dia 4 horas da manhã, e safra, né? O Jefferson, a Simone, falou: pastor, me desculpa que eu não fui, porque estava mexendo com café. Isso é a nossa vida. Quem mexe com café é isso, glória. E eu quero que o café vai a mil cacetada mesmo. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Mas quem dá chuva sobre a lavoura? Nós vivemos isso aqui em Jaguaré. Deus fechou as portas do céu e não chovia. Não, mas tudo bem, eu irrigo, eu tenho lagoa, eu tenho água. Quem foi acabou com a fazer? Você conhece o Jundiá? Quem conhece o Jundiá? Se você mora em Jaguaré e não conhece o Jundiá, querido, você não mora em Jaguaré, né, gente? Se você mora em Jaguaré e não conhece o Jundiá, você não mora em Jaguaré. Praia do Jundiá. E aí, o que aconteceu no Jundiá? Eu acredito que eu vi. Secou. Vai lá no Jundiá agora, imagina, vê se você consegue imaginar. Leva uma criança dessa e vê se ela consegue imaginar uma lagoa daquele tamanho seco. Acharam bicicleta, acharam um monte de coisa no Jundiá. Se Deus falar assim: não chove, não chove. Pastor, comprei o melhor adubo. Se Deus falar assim: não vai dar café, não dá. Você pode levantar cedo, você pode comer o pão das dores, a Bíblia diz, mas se o Senhor não abençoar, não tem jeito. E aqui Jesus fala para eles assim: ei, vocês estão atrás de mim, vocês estão atrás do pão, do maná, vocês estão achando que eu sou o maná? Aquele maná? Não, eu não sou a provisão diária, não. Eu sou o pão do céu, o verdadeiro pão do céu, que te dá vida eterna.
Sabe por quê, queridos? Entenda uma coisa, eu creio no Jesus, nós já ouvimos testemunho e vamos ouvir ainda, no Jesus que abre a porta, que você está numa situação difícil, daqui a pouco Ele te honra e te faz prosperar, mas tem irmãozinhos nossos, queridos, que estão passando fome e dando glória a Deus, não estão nem aí. Tem gente, enquanto talvez eu e você estamos orando para trocar de carro, tem gente que está só orando assim: Jesus, eu quero salvar mais um, Jesus, usa a minha vida, Senhor, eu quero até morrer pelo Senhor, mas eu quero viver o seu propósito. E tudo bem, talvez não é o seu chamado, você viver nesse extremo. E tem gente que o prazer dos apóstolos era morrer no café evangélico. Nós já pregamos aqui no Coliseu, os cristãos morriam devorados por leões, com suas famílias, dando glória a Deus. Você acha que eles não sentiam medo? Sentiam. Você acha que eles não sabiam o que ia acontecer? Sabiam. Mas eles, mais do que um pão que mata a sua fome, eles conheciam o pão do céu, eles conheciam Jesus, a luz, eles conheciam aquele que mesmo que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus fala para os fariseus assim: vocês estão preocupados com o pão diário. Não pão diário não, pão diário. Pão diário é bom também. Vocês estão preocupados com o pão diário. Vocês estão preocupados com o quanto vai ter na conta. Mas sabe o que eu lembro aqui, queridos? Do Sermão da Montanha. Olha os livros do campo. Mas o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a igreja precisa voltar a ouvir a voz de Deus. E Deus fala o quê? Isso. O dia que nós voltarmos a ouvir a voz de Deus, o dia que nós voltarmos a entender que o verdadeiro pão que desceu do céu não foi, Deus não está preocupado se você tem uma camisa bonita ou outra camisa, se você tem 4 camisas, 2 camisas, Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado se você verdadeiramente está se alimentando da palavra dele, se você está vivendo para a eternidade. Viver para viver 100 anos é pouco, eu quero viver para viver para sempre. É isso. Sabe, queridos, a gente ora e já vimos Deus curar. Hoje eu fui comprar pão de manhã, Dia das Mães, eu fui lá comprar um pãozinho de queijo, um carro, rodei 4 lugares, 7 anos da manhã. Fui lá na padaria, encontrei uma irmãzinha que foi curada aqui por Jesus. Ela veio aqui nessa casa, ficou lá no final do dia. Eu posso falar porque vocês já ouviram. Até a Cida deu um testemunho dela, da Márcia. Márcia veio aqui, ficou lá no finalzinho, eu não conhecia ela. E eu não sei porquê, irmã Cida, né? A outra Cida que falou, tá? Não sei. Naquele dia, na hora da administração, Deus me tomou aqui para começar a repreender o câncer. Começando a repreender o câncer. E no final do culto eu fui lá e fui orar nela. E aí o Espírito Santo me revelou que era isso. E ela estava desesperada porque ela tinha tido um diagnóstico de um tumor maligno, mas que o médico mandou ela fazer o exame de novo. E ela estava muito preocupada e orou, veio aqui, nós oramos, ela estava debilitada, não conseguia nem trabalhar. E foi fazer o outro exame. E no outro exame o médico falou assim: ó, não é mais câncer não. Não é mais câncer. E aí hoje eu encontrei com ela na padaria, falei: ei, encontrei na igreja. Porque, queridos, a igreja não é a missão, a igreja é o corpo, é o reino. Está indo na igreja, e ela está vindo na Betel. E eu falei: está firme lá, está indo. Pastor, eu não estou muito firme não. Eu falei: como? Então fica firme. Aí, pastor, tem que ficar. Eu estou devendo a você. Não, você não está devendo nada para mim não. Você deve a Cristo. Vai ser uma eterna devedora dele. Ela é verdade, pastor. Aí eu tive que parar de falar, senão ela ia começar a chorar no colado, depois o colado ia brigar comigo, e eu só fui comprar pão. Mas nós somos eternos devedores de Cristo. Tudo que você é, que você vier a ser, é com um objetivo claro. E não é para essa terra. Aqui nessa terra, para que o nome de Jesus seja glorificado. E se fosse para Jesus ser glorificado através de uma doença da minha vida?
Olha, o profeta Eliseu, vocês conheceram Eliseu? Conheceram? Conheceram o nome de Eliseu? Pegando o seu pé. Eliseu, gente, foi usado por Deus para curar quantas e quantas pessoas? Morreu doente. Morreu doente. Mas a Bíblia diz que um dia pegaram um homem que tinha morrido numa batalha e jogaram no sepulcro onde Eliseu estava sepultado. E quando aquele corpo sem vida tocou nos ossos de Eliseu, aquele homem ressuscitou. O osso ressuscita? Não. Mas a palavra nunca morre. O legado nunca morre. O profeta morre, a profecia não. O pregador morre, a pregação não. O crente morre, porque ele acredita não. Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. É esse ponto que nós estamos atrás, queridos. É desse ponto que nós queremos. Eu não quero só aquele pãozinho do dia a dia, não, quentinho com a manteiguinha. Não quero isso aí não, porque pode me faltar esse pão. Só não pode me faltar o pão do céu. Porque talvez vai ter dia, queridos, você vai estar doido para comer esse pãozinho e não vai ter como comer o pãozinho. Mas você vai olhar para o céu e falar: obrigado, Jesus, porque o Senhor é o meu pão da minha vida. E aí, quando Jesus fala isso, eu estou terminando, quando Jesus fala isso para aqueles homens, eles falam assim: então o Senhor é pão do céu. Quem crê no Senhor nunca vai ter fome, nunca vai me dar sempre esse pão. Eles estavam pensando que era aquele pão. Eles estavam pensando que era o pãozinho lá que foi multiplicado. Como se fosse vocês não crendo. Vocês não crendo. E era a diferença. Porque quando Jesus falou essa mesma palavra, mas ele usou água para falar para a mulher do poço, aquela mulher entendeu. Sabe por que ela entendeu? Porque Jesus falou para ela assim: vai lá e chama seu marido. Aí a mulher falou assim: não tenho marido. Aí Jesus falou: disseste não. Se já estivesse 5, não é isso? Ou 4? Acho que é 5, né? Ela era do Silvio Fábio Júnior. Já tiveste 5. E o que está com você agora não é seu marido. Jesus falou para ela o quê? A vergonha dela, do pecado dela. Expôs para ela, porque a Bíblia faz isso. A Bíblia não é uma janela para você olhar o pecado dos outros. A Bíblia é um espelho para mostrar a sujeira de você. E aí quando Jesus fala isso para ela, ela pega e fala assim: eu vejo que você é profeta. Ela já reconhece a profecia. E aí depois fala assim: és tu maior do que o nosso pai Jacó, que bebeu desse poço e nos deu de beber? Eu falei assim: mulher, você não está entendendo, mulher. Se você soubesse quem está falando com você, mulher, você me pedir água e eu te dar água viva, e do seu interior jorrar um poço. Oh, aleluia. E ela falou a mesma coisa: Senhor, me dá dessa água. Não foi isso que ela falou? Senhor, me dá essa água. Sabe por quê? Porque ela já estava farta. Ela tinha que ir lá no horário que ninguém ia, porque era vergonhoso. Ela não podia se misturar com as outras mulheres, porque ela era pecadora, porque ela não tinha marido, porque ela era desquitada. Então ela tinha que ir no horário mais quente, ao meio-dia. As mulheres iam cedinho. As mulheres que eram casadas, as mulheres que eram íntegras diante da sociedade, iam cedinho. Iam lá, pegavam sua água, uma ajudava a outra, aquele monte de mulher, talvez até cantando um louvor, glória a Deus. Mas daqui a pouco, meio-dia, tinha que ter pecadora. O sol quente, envergonhada. E eu não estou falando coitadinha, não, porque Deus não tem pena de ninguém, não. Pastor, que heresia. Deus não tem pena de ninguém. Deus não tem pena de você, Deus tem pena da minha. Deus não tem pena. Sabe por que Deus não tem pena de você? Você tem pena dos seus filhos? Não. Filho, você tem amor. Filho, você tem misericórdia. Filho, você corrige quando tem que corrigir. Mas na hora que tem que amar, também sua mãe incondicional. Deus não tem pena dos seus filhos, não. Deus tem misericórdia. E aí, aquela mulher chegou lá, e quando ela falou assim, Jesus falou com ela, e ele falou assim, sou eu que falo com você. Ela já amou Jesus e saiu correndo para falar com os outros. Esses aqui não. Esses aqui, depois que eles ouviram isso, que Jesus disse, eu já estou terminando, Jesus disse assim: eu sou o pão que desceu do céu. Aquele que crê em mim nunca mais vai ter fome, nunca mais vai ter sede. Mas eles queriam só
Paulo disse assim, que aquele que espera no Senhor apenas nessa terra, o quê? Mais miserável de todos os homens. Será que eu e você não temos vivido uma vida miserável? Será que eu, mesmo buscando a Deus, adorando a Deus, sendo pastor, será que eu não tenho buscado uma vida miserável? Ou seja, tenho buscado a Deus apenas pelas coisas dessa terra? E eu não quero que você me responda, não. Eu quero que você pergunte para você mesmo. Mas tenha coragem. Tenha coragem de perguntar e ouvir a resposta. Eu quero te confrontar essa noite. Eu quero te confrontar. Jesus veio trazendo para nós a graça. Sabe o que aconteceu, queridos? Aqui em João 6, depois ele fala para os discípulos isso, os fariseus isso. Vocês não creem. Mas para aqueles que creem. E aí a Bíblia diz aqui em João 6, depois você vai ler, que as pessoas ouviram Jesus falar assim, esse homem é bom. Dura esse discurso. Porque é assim. Bota uma campanha ali. Coloca ali a partir de semana que vem. Campanha da bênção, da prosperidade. Lota. Passa um carrinho de som na rua falando, vem pegar sua bênção. Vem. Por isso que está cheio de profeta do Pix aí. Faz um Pix de 100 conto que eu te dou uma profecia. Está cheio. E as pessoas vão, você acredita nisso? Ou tem gente que está na internet acompanhando profetas e profetisas aí, mandando Pix para receber uma oração, mandando Pix para receber uma palavra. Mas a palavra está aqui. Deus fala comigo, Ele já falou, Cristo, pão da vida. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Cristo! E a gente vive procurando vozes externas, quando Cristo fala dentro de nós. É dentro de nós. E aí eu termino dizendo no versículo, abra, você está em João 6, no versículo 47, diz assim, na verdade eu vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Nossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o homem que dele comer não morra. 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se algum homem comer desse pão, ele viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha, que eu darei pela vida do mundo. E aí você entende por que é ceia. E aí você entende por que no partir do pão, quando Jesus ele deu a ceia para os seus discípulos, ele falou assim, esse aqui é o meu corpo que é dado por nós. Ele saiu dali, foi para o Getsemane, foi preso, condenado, açoitado, moído, morto, rasgado pelas nossas transgressões. Sim, Jesus morreu até mesmo por aquela pessoa que você não gosta. Pensou nele agora, né? Pensou, eu sei. Misericórdia. Jesus pensou, fulano de tal, coloca nas suas mãos essa noite. Foi por ele que morreu também. Queridos, aqui nessa casa nós não negamos a ceia a ninguém. Pastor, como assim? Só pode tomar ceia quem é batizado, pastor? Aonde está escrito isso? Se você me mostrasse algum teólogo me mostrar onde está escrito só pode tomar ceia todo dia, você recebe o seu salário, você vai lá comprar ele, você merece, que você trabalhou por ele. Agora Jesus, o que você fez para merecer? Nada. Jesus é para quem precisa. E a igreja está botando um monte de obstáculo para as pessoas, sendo que as pessoas, elas não merecem mesmo, porque nós não merecemos, mas elas precisam desse pão. E quem sou eu para falar para alguém, não come, não bebe? Se o próprio Jesus aqui, no mesmo João capítulo 6, lá embaixo, no versículo 53, ele diz, então Jesus lhe disse, na verdade, eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. E a igreja é para trazer vida ou para trazer morte? Vida. Nós temos que ser uma ponte, queridos.
concordamos com o pecado? Não concordo nem com o meu, quanto mais com o pecado dos outros. Mas eu tenho que dizer, Jesus é para você também. Não porque você merece. Sabe por que a gente vive mal com as pessoas? Por que a gente não perdoa as pessoas? Porque a gente acha que tem que perdoar quem merece. Eu vou perdoar a Marinete porque afinal a gente é uma boa pessoa, né? Ela é boa, mas ela é uma boa pessoa, então eu vou perdoar ela. O perdão não é para quem merece. O perdão é para todos. O perdão é mandamento. Jesus veio para todos. Por isso que aqui nessa casa nós orientamos. Tome cedo. Pastor, mas eu senti, eu pequei antes de vir para cá. Você me deu lugar certo. Pede perdão ao Senhor. Fala, Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, que eu sou falho. Eu tenho experiências, queridos, de ser curado na hora da ceia. Fala, Jesus, eu preciso de cura. Eu tive experiência na minha vida de ser liberto de pecados na hora da ceia, de coisas que eu não conseguia deixar de fazer. Mas eu falei, Jesus, tem misericórdia de mim. O Senhor disse que me lavou com teu sangue. E eu clamei ao Senhor e tomei do fruto da videira e comi do pão. E parece que foi assim. O processo foi intensificado e aquilo foi sendo tirado de mim. Eu tenho que falar do que eu acredito. Culto de ceia, nós aprendemos antigamente que tinha que ficar a semana inteira sem falar do irmão. Mas é só para ceia, então não serve todo dia. Ué, é igual Natal, né? No Natal todo mundo faz as pazes. Tira a foto da família. Aí o ano novo já está brincando, vai ser da pancada. Não vi, não fala a Deus ainda. Mas no Natal faz as pazes com o irmão, manda mensagem: ô meu irmão, não posso ficar longe de você. Mas aí chega depois da virada de ano, depois do carnaval, então, na tela da TV, no meio desse povo, o trem fica feio. Aí na Páscoa, não, Jesus morreu por tudo. Não, irmão. Nós aprendemos isso sem religiosidade. Chegar para ser semana de ser, irmão, semana de ser. Ó, aí o irmão pisa no seu braço. Mas se não fosse semana de ceia, se não fosse isso. A ceia não é uma celebração das suas vitórias, como as medalhas da sua vida. A ceia é uma celebração do que Ele fez por nós na cruz. É para isso que nós servimos. Toda vez que eu sei de vergonha, eu me lembro que por causa de um pecador nojento igual a mim, o Filho de Deus deixou seu trono de glória, veio aqui. E a Bíblia diz que Ele foi fiel. Ele se submeteu sendo todo poderoso, tomou a forma de servo. E foi fiel até a morte de cruz. Toda vez que eu pego esse pão, pego esse cálice, eu me lembro que eu não mereço.